ao mundo o fenômeno dos agroglifos. Seriam esses símbolos misteriosos mensagens enviadas por extraterrestres? Ipuaçu, oeste de Santa Catarina, uma pequena região de agricultores onde metade dos seus habitantes são indígenas das tribos Guarani e Caigangue, moradores que têm assistido suas plantações receberem desenhos gigantes entre final de setembro e começo de outubro. Os agroglifos deixaram de ser exclusividade de algumas regiões da Inglaterra para enriquecerem o catálogo ufológico brasileiro e também o mundo, graças às novas pesquisas realizadas no país sobre o impressionante fenômeno. O fenômeno começou há cerca de 50 anos atrás, na Inglaterra. Do nada, sem que ninguém tivesse uma explicação, começaram a pipocar aqui e ali esses sinais. E eles foram aumentando em quantidade. E, aliás, dentro da Inglaterra, era só no sudoeste, né, em que o fenômeno se manifestava. Depois eles foram se manifestando em todo o país. E daí atravessaram as fronteiras da Inglaterra e foram para outros países, para quase toda a Europa. Mas esse fenômeno se desenvolveu por pelo menos 40 anos, sem nunca ter acontecido no Brasil. O que é uma coisa incompreensível, porque se você vir a literatura ufológica mundial, você vai observar que o Brasil contribuiu com praticamente tudo, em todos os segmentos da ufologia. Então, ninguém conseguia entender por que esses agroglifos não aconteciam no Brasil. Até que, num belo dia, no começo de novembro de 2008, pá! No começo de novembro de 2008, 2 agroglifos na região oeste de Santa Catarina, em Ipuaçu. E como é que tu descobriu? Como é que foi essa chegada em Ipuaçu? Veja, eu tinha acabado de me mudar naquela mesma semana de Campo Grande para Curitiba. Se eu estivesse em Campo Grande, eu não poderia ter investigado, porque eu estaria a 1.400 quilômetros. Mas em Curitiba, eu cheguei na sexta, no domingo o fenômeno aconteceu aqui, eu recebi a informação de um jornalista. Sim. Ele falou, olha, surgiram agroglifos aqui em Ipuaçu. Onde é Ipuaçu? No oeste de Santa Catarina. Bom, manda as fotos. Ele me mandou as fotos. Quando eu olhei, falei, nossa, o fenômeno chegou ao Brasil. No dia seguinte, eu vim até Ipuaçu. Não sabia onde era, nunca tinha estado por aqui, mas vim e verifiquei em loco os 2 agroglifos, em 2 plantações locais. Na hora, eu já falei para quem me perguntou, isso é autêntico. Uma comissão de pesquisadores em todas as frentes se uniu para decifrar os símbolos nos campos do sul do país. Dentro da ufologia, né, a maioria dos casos são relatos de avistamento de luzes, são contatos, pessoas que dizem ter sido abduzidas, né, mas são relatos e experiências que a gente não pode vivenciar, não pode ter o contato, né, a gente tem que confiar na pessoa. E no caso do agroglifo, não, né? Tu pode ir lá no local, a figura permanece na plantação depois que foi feita. É algo que a gente pode constatar, que a gente não precisa somente estar dependendo da opinião de pessoas. Nós temos equipamentos, levamos a campo os equipamentos para comprovar, né, esse fenômeno que está acontecendo. Então, em 2013, o primeiro agroglifo que a gente viu, ele foi próximo à casa do seu Valdemar Visoli. Era um agroglifo composto por 13 espirais que terminavam em uma forma de ampulheta, semelhante a isso. O agroglifo tinha mais de 60 metros de diâmetro e muito próximo da cidade. Senhor
Valdemar, onde é que apareceu o agroglifo aqui na sua propriedade? Foi para baixo do mato, lá uns 50, 60 metros. E o desenho era muito grande? Como é que foi isso? O desenho dava assim, de um círculo ao outro, 70 metros de distância um do outro. E o senhor lembra o que era o desenho? O desenho era assim, era tantos centímetros de trigo de pé e tantos deitados. A distância do trigo de pé era igual ao do trigo que estava deitado. Era milimétrico, não tinha um centímetro a mais e nenhum a menos. Nossa! E daí começava assim. E daí os círculos começavam e todos eles eram iguais. E como é que estava o trigo? Em que posição que ele estava? Todo ele era dobrado a par do chão, a 1,5 cm. Ele não era amassado. Ele era dobrado que nem dobrar ele com a mão. Porque de pé, dentro desses trilhos dobrados, não tinha um cacho de trigo sequer de pé. O senhor chegou a ver algumas luzes naquela semana? Eu e a minha esposa vimos umas noites antes, ali umas 5, 6 noites antes, foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido. E daí tinha umas nuvens assim, que o tempo estava meio com a chuva, e aparecia aqueles raios por cima das nuvens assim. Era uma bola grande assim de fogo. Em todas as plataformas do History. Um enigma do universo? Um diálogo físico do planeta com seus habitantes? Uma manifestação meramente humana? Ou um contato extraterrestre enviado em partes que se conectam, feito por luzes de uma tecnologia que nós não conhecemos? As pessoas me perguntaram, por que em Ipuaçu? E quer dizer, não existe uma explicação, então, por Não que está existe. acontecendo aqui nesse local? Pelo menos que nós saibamos. Sim. Agora, no ano seguinte, onde é que o fenômeno se manifestou de novo? Em Ipuaçu. E assim foi por 10 anos. Quer dizer, quando eu falo Ipuaçu, eu falo no entorno de Ipuaçu, assim, vamos dizer um raio de 20 quilômetros. Eu vinha todos estes casos, na hora que eu era avisado. Quais são as características de um agroglifo real? A gente procura comprovar a autenticidade desse fenômeno, né? O que seria autêntico? Para os ufólogos, autêntico é aquele agroglifo que tem características que não podem ser fraudadas por humanos. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante, que foi praticamente acidental. Naquela época, Ipuaçu não tinha nenhuma operadora funcionando. Então você não precisava usar um telefone em Ipuaçu. Mas você estava dentro do agroglifo, o teu telefone tocava. Eu conversei sobre isso aí com os amigos, os pesquisadores de círculos da Inglaterra, eles são chamados de circólogos, que não são necessariamente ufólogos. Por exemplo, um dos grandes pesquisadores, um dos últimos pesquisadores, é o Gary King. Eu vi algumas das aparições aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Jevaer, e ele me explicou que tinha visitado um agroglifo, um com 6 pontas. Algo que eu já vi no Reino Unido. Ele me disse que vários estudos científicos foram feitos com essa formação. Agora, o Jevaer é um pesquisador de OVNIs, e a diferença entre pesquisadores de agroglifos e pesquisadores de OVNIs é que os pesquisadores de OVNIs estão sempre atrás de uma evidência que vai provar para o mundo que algo está aqui. E você tem o outro lado que está dizendo por que eles estão aqui e o que eles estão querendo nos dizer. Eu estou interessado em qual é a mensagem. Ok, é por isso que eu falei sobre a geometria, a conexão com os círculos de pedra.
O mesmo pensamento em fazer círculos de pedra está por trás dos agroglifos. E é sobre o Criador, é sobre a criação, é sobre a vida, é sobre qual é o significado da nossa existência. E quando eu falei sobre isso com os psicólogos ingleses, ele falou: nossa, a gente nunca viu esse fenômeno aqui, dos telefones. Eu fiz questão de fazer uma associação do fenômeno com os discos voadores. É natural que o ufólogo procure por fatos científicos, procure as razões do porquê disso ser diferente. Algumas plantas foram coletadas em Prudentópolis e levadas para análise. Fizemos a coleta de material, de terra e de plantas, de várias posições dentro do agroglifo e fora do agroglifo. E na análise de laboratório, foi comprovado que nessas plantas de dentro da figura, a vida microbiótica dali não se reproduzia. As plantas estavam totalmente esterilizadas. Isso foi constatado somente aqui no Brasil. E o que mais que tu descobriu diferente deles lá, ou que eles não pesquisaram? Olha, nós descobrimos que nos primeiros dias de surgido o agroglifo, bem na sua área central, a alguns metros do chão, havia invisível alguma coisa emitindo pulsações eletromagnéticas. A gente consegue detectar esse pulso através de equipamentos, né? Assim como são ondas eletromagnéticas. Tipo um eletrocardiograma, que fazia isso aqui, ó. E aí eu tenho a minha teoria a respeito disso, que eu estou esperando ter a possibilidade de confirmar. Os primeiros casos aconteceram quando nós aumentamos o nosso trabalho de busca por outras inteligências extraterrestres. O Projeto 7. E agora nós descobrimos que os agroglifos têm ondas eletromagnéticas. E se essa for a resposta do Projeto 7? E se isso já está acontecendo desde os anos 70, quando os primeiros agroglifos surgiram, e nós nunca tivemos essa informação, fomos descobrir isso em 2016. Umas 5, 6 noites antes foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido ali. E era o que? Era uma circunferência, uma bola? Era uma bola grande, assim, de fogo. Porque no início, os detratores da ufologia, inclusive até alguns ufólogos, falam: isso é fraude. É impossível desenhar um círculo perfeito mesmo no papel. Você tem que colocar seu compasso no papel para isso. Então, quando enxergamos um círculo de 25 metros em pé, sem nenhum buraco no centro, a gente precisa se perguntar como isso foi feito. Ele não amassa a cana do trigo, não debulha o grão do trigo. E o trigo ele não é deitado, empurrado, ele é dobrado. Ele é dobradinho a 1,5 centímetros do chão, todo ele é dobradinho, que nem fosse dobrar com a mão. Nós olhamos para a condição da linha da colheita no chão e descobrimos que não tem qualquer dano consistente. Nada parecido com tábuas quebrando, raspando e rasgando a plantação ao redor. Não tinha rastro nenhum, não passou ninguém. Eu sou o que mora mais perto ali e não tem mais rua que segue para ir lá. Nós conversamos com pessoas próximas, né, casas próximas, e os relatos são os mesmos, né? Não vimos nada, não vimos ninguém de diferente, somente está aí a figura e a gente não sabe explicar. Chegaram a dizer que eu fazia os agroglifos? Sim. Porra, eu fazia os agroglifos? Chegou um senhor aí e me disse assim: não, isso foram vocês que fizeram. Aí eu disse para ele: olha, o negócio é o seguinte, eu jogo meu sítio contra a sua caminhonete. Agora, se o senhor errar 20 centímetros, o senhor perde a aposta dele, não quis apostar comigo. Sim. As pessoas podem entrar em campos de cultivo, fazer moldes com tábuas e fazer os desenhos. Os fazedores de ciclo, né, os circle makers, mas eles também não fazem com as qualidades, com as características de um agroglifo. Faz até muito bem, mas é a mesma coisa que você ter 2 quadros da Mona Lisa na parede. Um especialista, ele olha e te fala: esse aqui é verdadeiro por causa disso, 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 disso.
Essas demonstrações que as pessoas fazem são sempre durante o dia, na luz do sol forte. Elas são sempre feitas em um terreno muito plano, o que torna o desenho bem mais fácil de fazer. Eles danificam muito as plantações dentro da formação por conta de todas as pegadas, pisões e batidas de bastões no chão para deixar os buracos e etc. Porque assim, você passa uma madeira, o trigo daí uma meia hora começa a voltar, fica de pé de novo. E as paredes do trigo, como ele é feito ali no desenho, as paredes do trigo ficam de pé. E quando eu fiz com a madeira, ele empurra o trigo para fora. O trigo fica com uma inclinação. A maioria dos agroglifos que vimos ou que já aconteceram, são cerca de 7.000 atualmente todo mundo, aparecem da noite para o dia, um período relativamente curto da escuridão. Na Inglaterra, no alto do verão, nós temos só 5 horas de escuridão e sabemos que a maioria dos agroglifos aparecem justamente nesse curto período de tempo. Eu tive o privilégio de ver uma formação surgir no raiar do dia. Quando eu levantei, era mais ou menos umas 7 horas por aí, o desenho estava pronto. Mas alguém disse que às 6 horas não tinha nada e às 6h30 alguém viu que já estava feito. Eu vi alguns dos agroglifos que apareceram aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Gevaer. Foi interessante o Gevaer ter ido para a Inglaterra, conversado bastante comigo e analisado a minha pesquisa, porque agora ele percebe que existe outro aspecto da pesquisa para ser discutido. O que isso significa? Eu não tenho a menor dúvida de que é uma forma de comunicação. Por que esse método? Não sei. Mas o fato é que os agroglifos são autênticos, eles são feitos com um desenho, são feitos com um propósito, um símbolo. Inclusive, aqui em Ipuaçu, eles evoluíram, né? Começou com desenhos bem simples e se tornaram mais complexos. Por que tu acha que isso acontece? Esta é uma narrativa que vem acontecendo há 30 anos. Então, no momento, é uma comunicação contínua. Ainda não terminou. Mas pelo que já tiramos disso, sabemos que eles começaram com números e geometria. E eles foram mudando, ficando cada vez mais complexos, com soluções, por exemplo, de um quadrado dentro de um círculo, desenhos que incorporam números que às vezes não deveriam andar juntos. Mas mesmo assim, eles os colocaram juntos de uma maneira harmoniosa, resolvendo problemas. Então, tem muitas lições na construção dessa linda narrativa, que parece tentar fazer uma coisa, que é ampliar a nossa mente. History. O prenúncio de um agroglifo podem ser as luzes em uma plantação. E o avistamento de luzes depende de alguém preparado para esperá-las. E Gevaer, aqui em Ipuaçu, o que chamou a atenção nas características dos círculos comparados a outros círculos de outros países? Olha, uma coisa que chamou muita atenção é que a evolução do fenômeno aqui foi muito mais rapidamente do que lá fora. O agroglifo que apareceu na minha frente no dia 7 de julho de 2007, obviamente é o mais especial no meu coração, porque eu estava lá. E ser uma testemunha de algo que é milagroso, que aconteceu na sua frente, vai acabar recebendo maior destaque do que qualquer outro milagre. Como é que era essa busca pelos círculos lá na Inglaterra? Quando é época dos círculos, você tem que estar de prontidão, né?
Porque, embora durante o dia você pode não ver o campo, você pode ver as luzes. E as luzes são um elemento muito forte a favor da ligação do fenômeno dos agroglifos com as naves. Mas se eu tivesse que escolher um, por outro motivo que não fosse tão especial, acho que escolheria o rosto alienígena com disco. Seria um bom exemplo de algo que é muito importante nessa área por muitos fatores. A construção, a forma como esse agroglifo era composto, todo feito por linhas e pontos, algo absolutamente engenhoso. O próprio tamanho, o fato ainda de estar localizado próximo de um radiotelescópio, ou seja, o tipo de tecnologia que usamos para tentar nos comunicar com o espaço, foi algo notável. E a mensagem específica deixada por eles, de um jeito que podia ser traduzida para a língua inglesa. Eles fizeram isso em código binário, usando zeros e uns, uma linguagem atual dos computadores. E essa mensagem era tão precisa, dizia: cuidado com os portadores de dons falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda dá tempo. Acredite, existe o bem lá fora. Nós nos opomos à decepção. E as últimas palavras eram: contato encerrado. Que sugere algum tipo de transmissão de comunicação. Então, eu acho que esta é uma mensagem geral para dizer que eles se opõem a toda forma de decepção e nos pedem para mantermos o foco em busca da verdade. Para se chegar a uma base alienígena, o caminho pode ser mais perigoso que o destino final. Especialmente quando este é repleto de corredeiras, vida selvagem e uma montanha de pedras. Meu nome é Fred Mosh, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Dos incontáveis mistérios da Chapada Diamantina, o mais intrigante e assustador de todos nasce dentro da montanha. Uma base alienígena vigiada por perigosos mineradores extraterrestres. Esse local aqui é meu primeiro ponto de parada, aqui na Chapada Diamantina. Local onde eu vou encontrar uma base alienígena. Mas antes eu vou lá encontrar a Aline, que é uma guia de turismo, que vai me dar umas dicas bem legais aqui da região. E aí, Aline? Quem tá aí? Tudo bem? Grande Fred! Tá. Bem-vindo à Chapada Diamantina, Que lugar velho. lindo esse que tu me trouxe, nossa. Demais, né? Demais, demais. Vamos sentar aqui, cara. Aline, olha só, eu tô indo encontrar o Paulo Guzmão,
que é um dos principais pesquisadores de ufologia aqui da região. E ele mora ali pelo Morro do Pai Inácio, Vale do Capão, naquela região. Que vibe que eu vou encontrar lá, hein? Me diz. Das melhores, Fred. O Capão, aquela região ali, já morei lá, e a Chapada como um todo é um lugar muito especial. Tem a lenda, né, do Morro do Pai Inácio, que é um escravo que ele se joga de guarda-chuva de lá de cima e depois esse escravo ele é visto correndo por todos os lugares, né? Isso. Só te digo, não te joga de lado. Não. Vou tentar não me jogar. Te controla, legal. te controla. A Aline fala que a energia do Pai Inácio e do Morrão é um tipo de magnetismo que a gente consegue sentir no corpo. A mesma energia que os antigos mineradores relatam existir nos diamantes. Essa energia é que interessa aos Greys, da base alienígena de Igatu. Não é fácil te encontrar, hein, Paulo? Tudo bem? Que lugar maravilhoso. Tudo bom? Tudo bom. Tudo jóia. Olha isso aqui, tia. Que loucura, cara. Vamos chegar. Vamos lá. O Paulo é um dos grandes pesquisadores aqui dessa região da Chapada Diamantina. Subidinha, hein, Paulo? Parque, né, velho? Mas esse lugar também tem uma casuística que vale a pena, né? Sim, sim. Cara, que lugar mágico. Que astral, que lindo, hein? Esse aqui então é o morrão. Famoso morrão, né? Ele tá andando, ele tá bem lento, quase parando. Vou tentar dar um zoom aqui pra ver se eu aproximo ele. Depois eu tive algum contato, né, com outros seres e vi que tinha um motivo, né, para que eu viesse para cá e para que eu pudesse estar desenvolvendo essa pesquisa, para que eu pudesse estar me aproximando deles, né, para poder estar entendendo também o que estava acontecendo e talvez seja a minha parte nisso tudo, né. Paulo, e o que tu acha que são esses seres que estão lá em Igatu ou e também nessa região aqui da Chapada? Então, esses que estão lá próximo, né, na Serra do Capabode, eles são Greys, segundo eles mesmos, né, diz que nós denominamos eles de Greys. Porque eu vou ir lá conversar com o Chiquinho, que é o guia lá da região, claro, para ele me levar. Eu quero ir lá na base, lá embaixo. Né? Tem que tomar cuidado, eles estão soltando gases tóxicos, né? Eles não querem que ninguém se aproxime de lá. Fusquinho, essa caverna aqui era de garimpeiros? Aqui tu garimpava? Garimpava ali, naquela parte dali, ó. Segundo o ufólogo Paulo Guzmão, os Greys da base alienígena de Igatu fazem de tudo para manter a sua área de mineração totalmente isolada. Tu acredita que eles estão garimpando lá diamantes? Claro, tu acha que é uma espécie de combustível? Não sei tu acha se combustível, mas eles têm um sol atômico lá na base deles. Cuidado, Fred. Olha lá, também tudo queimado, tá vendo? Aí quando ela sai, ela bate a luz. Aí quando bate a luz, ela corta a pedra e a pedra desce. Então eles tiram minérios, eles em vista eles têm robôs, até muitos casos de abduções que as pessoas falam, né, que foram abduzidas por extraterrestres. Teve um caso lá em Mucugê, eu estava lá agora, do Júlio, e eu sei que tu pesquisou esse caso. Me conta como é o que aconteceu com o Júlio, hein? Na verdade, ele passou por um processo talvez um processo de abdução, né? Naquele momento, já aconteceram outros casos, naquela época foram inúmeros casos de pessoas que sentiam pressão no peito. O Júlio acabou falecendo lá, né? Ele não resistiu. Aí, na época, eu tenho até matéria do jornal da época, atribuíram o fato a um infarto, mas eu não tenho a menor dúvida de que foi um processo realmente de abdução e ele não resistiu.
caso de abdução do Júlio é bastante conhecido pelos moradores da região, que ainda fazem questão de manter segredo. A exceção é seu velho amigo Luiz Carlos, caminhoneiro e parceiro das aventuras ufológicas da Serra do Capabode. Seu Luiz Carlos, o senhor é caminhoneiro aqui, né, em Mucugê. Há muitos anos. E tem uma história de OVNIs, né, que o senhor viu e levou várias pessoas. Como é que é isso aí? Eu comecei a levar o pessoal, que eles falavam que era minha mentira, né? Eu subi numa serra, muitas vezes de noite, e aí uma luz sempre me acompanhava até certo meio. Como é que é o nome dessa serra? Chama Capabode. Certo. Era estrada de chão ainda. Então aconteceu que eu cheguei em casa, falei com minha esposa, aí ela falou, não, quero ver essa luz. Eu falei, tá certo. Aí levei ela viu. Aí depois tinha muita gente que falava que era mentira, que eu tava endoidando. Sim. Aí eu peguei o caminhão, levei umas 30 pessoas daqui. Aí quando perto do Capabode, a luz estacionou e ficou parada e todo mundo me gritando, aqui Luiz Carlos, tá aqui a luz. Aí todo mundo viu. Tem uma outra história bem pitoresca que aconteceu com o Júlio, né? O Júlio. Como é que foi isso? O senhor estava junto, né? Sempre, todo dia, toda noite, a gente ia para ficar filmando essas luzes. Então, esse dia eu estava viajando, ele foi com uns rapazes que chegou de fora para filmar. Só que tinha um carro estacionado, o cara armou uma barraca para ver essa luz. Então, ele chegou lá com uma turma, e aí eles viram uma luz. O cara acendeu a luz do carro, ele pensou que era a luz que vinha lá. Só que o cara engatou a luz da ré. Aí ele pensou que era o disco que estava estacionado ali. Aí ele tomou aquele espanto, aí caiu. A turma botou ele no carro e ele faleceu. Nossa, e foi um ataque cardíaco? Coração. Nossa. Atacou e ele morreu. Porque eu tô atrás dessa luz aqui. E eu vou ir lá em Igatu com o Chiquinho, porque o Chiquinho dizem que ele vê aquelas luzes e que, se eu não me engano, é a mesma serra, né? É a mesma serra. É a mesma serra. É a mesma serra. Tem muita gente que vê essas luzes aí. Na Chapada Diamantina, a busca por diamantes parece ser muito mais antiga do que imaginamos, podendo ser dividida entre garimpo alienígena e mineradores humanos. Esse aqui é o Rancho dos Garimpeiros, local que eles usavam para descansar, para se alimentar. Mas eu tô atrás de um garimpeiro muito mais antigo que esse, uma tecnologia e um conhecimento muito superior ao que a gente tem hoje. É desse garimpeiro do passado que eu tô indo atrás. Cara, ele tem um grande caso para lhe contar. O cara disse que quase caga na roupa essa noite. Ó, aqui, gente, você viu? Ali, ó. Lá em cima, lá, ó. Conhecer a base alienígena de Igatu é um antigo sonho da minha jornada ufológica. E chegar até ela, um desafio que só podia ser superado com a ajuda de uma única pessoa. A forma encontrada pelos seres para afastar os humanos da base alienígena é a emissão de gases tóxicos e o uso de radiação. Estou chegando aqui em Igatu para encontrar com meu amigo garimpeiro, raizeiro e guia de turismo, Chiquinho de Igatu. Ô, Chiquinho! Olá, tudo bom? E daí?
Olha aí. E aí, amigão, tô chegando. Tudo bem? Alguma coisa? Eu vim aqui atrás das luzes. Das luzes de Igatu. De Igatu, é isso aí. Então, meu amigo, vamos... você vê atrás das luzes de Igatu, né? Eu, na realidade, também eu falo igual a você. O pessoal fala comigo em nave, extraterrestre, ET, eu não entendo de nada disso. Agora a luz eu entendo. Isso aí, eu entendo dos extraterrestres. Porque sempre quando eu tô na montanha eu vejo luz pra todo lado, cara. E o negócio é lindo, o negócio é bonito, né? E tu acha que é perigoso porque a gente tá dentro do parque, né? Tem onça, o que tem lá? Não, na realidade, sobre onça não tem perigo. Nosso perigo é cobra, né? Que é cascavel, é jarará, que é o cabeça de capanga, né? Sim. Mas o risco que corre é pro guia, que é eu que tô na frente. Quem tá na frente tá vendo tudo, né? Eu achei que tu ia falar dos ETs. Não, os ET não vou. Eu acho que os ET não tem problema não, né? Então tá. Sabe por quê? Porque você já parece um ET, não é? Então vamos lá, acho que... Tá anoitecendo, eu tô com o Chiquinho aqui e a gente tá indo lá pro Paredão, que é o local onde as luzes saem aqui em Igatu. Eu quero ver tanto essas luzes, cara. E é hoje que a gente vai conseguir ver. Acho que... Tu acha que a gente vai conseguir ver as luzes lá hoje? Tomara que Deus ajude que aconteça, né? Esse início de trilha até é bem tranquilo, né? É muito boa, né? A gente vai pegar um pouquinho de mato, um pouquinho mais na frente. Sim. Chiquinho, como é que essas luzes começaram a aparecer aqui? Quando é que tu começou a ver essas luzes? Quando eu tinha idade de 6 anos, eu saía com meu tio para a montanha e já via as luzes, né? E praticamente quase todo mundo de Igatu vê essa luz lá, não é só eu que vejo. Olha lá de novo, olha lá. Ai, que beleza, cara. Ai. Aquela luz que ela descia da serra de cima para baixo, aí ela vinha rolando e jogando faísca assim para todos os lados. Aí o garimpeiro falava que era um diamante mudando de um lugar para outro. O que acontece hoje? A gente ficou sabendo que na realidade não é diamante. Segundo tá vindo os fólogos de lá para cá, né? Eles dizem que são os ET, que estão garimpando embaixo da montanha, tirando minério daqui para levar para outro planeta. Você chega lá na caverna, as pedras estão cortadas e quadradas e as pedras estão virando assim de cima para baixo. E cada dia que passa, está totalmente, amigo, o lugar ficando bem diferente. Você vê que é um garimpo diferente, não é o garimpo de nós, ser humano. Que a gente, ser humano, quando vai fazer o garimpo, você corta a pedra e empilha. E essas pedras não estão empilhadas, tá vendo como é que elas estão quebrando? Olha aquela rocha lá, como é que está do lado. Uns 20 dias atrás, eu chegava lá e passava beirando o paredão. Hoje eu estou passando por dentro do mato. Eu quero ir lá, final da tarde, e quero anoitecer na frente do paredão. Pra gente ver se esses seres estão lá, se a gente escuta alguma coisa. Eu acho um pouco perigoso. Tá tudo ruindo. Sim, eu sei que é perigoso, mas nós vamos ir, né? Eu quero ter essa experiência sozinho. Rapaz, eu não sei se eu tenho coragem de ir não, sabia? A gente vai junto. Eu não quero ir lá não, vamos embora. Eu não tenho coragem de ir não. Nós vamos juntos. Você ouviu a história, né, lá de Mucugê, que o cara morreu filmando. Cara, eu vi um rugidão, velho. Porque quando sai aquele feixe de luz de lá pra cá, eu acho que aquilo ali deve ser quente, né? Não. Eu tenho medo de ir pra lá e morrer queimado, né? Não vai morrer queimado, não. Deu, por mim deu. Então tá combinado? Tá combinadíssimo. Que horas nós vamos? Às 5 horas? Tem que ir de manhã pra ver como é que funciona lá. Tá. Então vamos fazer um brinde aqui ao... Você viu? Seres reptilianos. Agora vamos falar sério, cara. Paulo Guzmão não parece um ET? Parece. O cara parece um ET, cara. Chegou
Chegou a hora tão esperada, cara, da minha vida. A gente tá ao lado da base alienígena Gray, aqui em Igatu. Chiquinho, nós vamos lá na frente e vamos fazer uma vigília em silêncio. Daqui uns 50 metros, nós estamos entrando na boca da caverna. E quero pedir vocês, por gentileza, que não peguem no material, né, não cheira a terra, porque dá radiação, né? E pelo amor de Deus, não vamos entrar lá dentro não, que lá é muito perigoso. Tá. Dá pra ver que tá tudo ruindo. E o que é incrível é que parece que são... É porque existem... Até tem umas gravações do Marco Antônio, né? O Marco Antônio, ele faz o filme em cima da toca dele. Vai pousar. Vai pousar. Tá pertinho do chão, velho. A gente vai fazer uma vigília em total silêncio, na escuridão, bem na boca, para ver se a gente vê as luzes saindo. Alguém deixou um negócio aqui. Chiquinho, me conta o que acontece aqui. Olha, estamos aqui, né, num lugar chamado Mirante do Tamburi. E o que acontece? Aqui em frente temos aqui o pico da Serra Alta. E me diz uma coisa, tem um monte de avistamento, tem um monte de gente que viu essas luzes, né? Cara, ele tem um grande caso para lhe contar. O cara disse que quase caga na roupa. Aqui, gente, você viu? Ali, ó. Lá em cima, lá, ó. Você viu que não é mentira de Chiquinho? O Chiquinho não mente. Ó, tá saindo de dentro da caverna, ó. Olha que lindo. Até tem umas gravações do Marco Antônio, né? Que são várias bolas de luzes voando por aqui, né? É. De frente pro paredão onde a gente vai lá hoje, né? É, o pico da Serra Alta, porque o Marco Antônio, ele faz o filme em cima da toca dele. Sim. Aí ele põe a máquina, prepara em cima da toca e fica filmando, né? Aí teve um dia que ele filmou, eu não sei se... Eu tenho esse CD, não sei aonde tá. Marco, como é que vocês chegaram aqui em Igatu? Como é que conheceram esse lugar? Bem, eu trabalhava numa empresa e eu precisava fazer as vistorias de aplicação de recursos em empreendimentos que são financiados na região. E caminhando por aqui, que não tinha estrada, era só trilha, eu descobri a montanha. Eu digo, aquela montanha, e quando eu olhei para a montanha, vi a laje em balanço, vi aquilo, eu digo, ali é uma casa. Eu vou comprar essa montanha. Em 2015, nós vimos para Igatu e trouxemos um casal de amigos. A menina, uma coreana, não falava português, e o rapaz, um cearense amigo nosso. Nós quatro ficamos do lado de fora da casa, tem uma mesinha. De repente, a menina olha para o morro, justamente no lugar onde é vezeiro aparecer, e diz, o que é aquilo? Era uma luz, uma só, e ela, o que é aquilo? Débora falou, a gente não sabe, pode ser, ela, é um carro, não é? Eu digo, não, que ali não tem estrada. Aí daqui a pouco a luz tomou um comportamento aéreo, vamos dizer assim, não podia ser uma lanterna. E aí de uma luz viraram duas, viraram três. E as nuvens saindo e ela perguntando, você tem que saber. Eu digo, não, eu não tenho que saber. Não, o país é seu, você tem que saber. Eu digo, não, mas eu não sei lhe explicar o que é isso, né? E ela disse, eu vou filmar. Eu digo, por favor. E aí eles começaram a filmar. Olha como tá. Record it. Veja, veja. Meu Deus. Look there. Look, it's near. It's about 500 meters. Essas três naves viraram quatro. Fizeram algumas evoluções também de pesquisa. E teve uma delas que apontou para o chão a luz e deu um foco tão grande no chão que o chão ficou de dia. E foi exatamente desse lugar que ele gravou e viu as luzes aqui em Igatu. Do vale daqui. E próximo àquela casa, ali à esquerda, à direita da casa, eles estavam procurando alguma coisa. E ficavam escaneando ali. E foi nessa ocasião em que a noite virou dia. Como se fosse a luz do sol.
câmera não pega muito brilho, não. Tá brilhando pra caramba. Deixa aí, eu vejo depois. Aqui você não consegue ver que é uma luz, que tem pontas. Esse nem sai na câmera. Quando a gente filma, sai como se fosse uma circunferência. Sim, por causa da lente, né? Ela estoura. Isso, e ela parecia mais uma estrela, ela cintilava, né? Me pareceu que eles estavam procurando alguma coisa. Com inteligência. Com inteligência. Eu tentei fazer contato com a minha lanterna, mas não tive sucesso. Sempre falando, se vocês forem de paz, por favor, se aproximem, porque eu quero conversar com vocês. Isso tu faz telepaticamente, pensa? Não, falando. Falando. Em voz alta. Legal. Ser de paz. Queremos conversar com vocês. Tá fraquinho, mano. Aí teve um dia que ele filmou, ela saindo assim, tipo um charuto. Sabe o que é charuto, né? Sim. Charuto é aquele que a gente fuma. Meu amor, tá aparecendo pra mim uma linha. Sabia? 20 de setembro de 2015. Caramba. Isso, quando ele dá aquela piscada, ele some da câmera. Ele some da câmera. Ó, sumiu da câmera. Esse filme ele tem lá, ele pode lhe apresentar ele. Certo, eu vou querer pra esse filme você ver também. que é uma verdade, não é uma coisa de mentira. Porque não vale a pena a gente estar mentindo, a gente tem que contar o que a gente vê na vida nossa, não é? Olha só, a gente vai ficar aqui agora em silêncio, vamos apagar todas as luzes e vamos ficar observando o paredão para ver se a gente não consegue ver se a gente consegue ver essas luzes hoje. É por isso que eu tô falando. Olha lá de novo, olha lá. Olha lá. Ai, que beleza, cara. Ó. Ela vai concentrar. Ela, vai, ó. Vai, Nossa. Vai, tá vendo? Tô vendo.